Gênesis, a criação. Deus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Disse Deus: haja luz. Antes da criação, existia somente Deus. Não havia nenhum outro ser, além de Deus. Até que Deus, pela força da sua vontade, pelo poder do verbo da sua palavra, deu início à criação de todas as coisas, para o louvor da sua majestade. Antes disso, não existia absolutamente nada, não havia matéria, nem reino espiritual, não existiam seres angelicais e nem tempo, somente a presença de Deus ocupava a imensidão de um vácuo, de um vazio intenso, onde um ser supremo, soberano e eterno, habitava a completa vastidão do infinito. Então se pergunta: de onde veio Deus? Quem criou Deus? Qual foi o início de Deus? Perguntas absolutamente sem respostas. Deus é o início de tudo, simplesmente isso, essa resposta já é suficiente. A partir do haja luz, Deus separou a sua gloriosa presença das densas trevas do vasto infinito, criando em torno de si uma espécie de redoma de luz, por meio de um intenso fulgor, que formava um escudo de proteção, o qual impedia essas trevas exteriores de penetrarem a sua habitação, mantendo-as distantes da majestade de Deus. Assim, pelo esplendor da sua presença, Deus revestiu sua habitação, o caminho, e todos os seres angelicais criados a partir de então, iluminando-os, de maneira a proteger todos ao redor de sua majestade, por intermédio do instrumento chamado sabedoria, conforme declarado em Provérbios 8, versos 22 e 23. Que dizem: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade, fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Através dessa ação, e revestidos pela sabedoria, os seres angelicais permaneciam estabelecidos diante da face de Deus, e acobertados pela sua luz. Após a criação celestial, com a composição de todos os exércitos, no reino espiritual, conforme Gênesis 1, verso 1, que descreve: no princípio Deus criou os céus e a terra, define que os céus foram criados antes do que a terra, e a partir de então, Deus iniciou a criação da matéria, denominada pela ciência pelo termo Big Bang. Porém, conforme a Bíblia, inicialmente a terra foi tirada do seu estado primário, na qual estava sem forma e vazia, vindo o Senhor a gerar primeiramente a atmosfera terrestre, criando a divisão das águas, entre as que ficam pairando no céu, ou seja, as nuvens, das porções abaixo delas. Seguidamente, acontece o surgimento da porção seca, denominada terra, a qual é erguida de dentro das águas, sendo assim realizada a separação entre os mares e a terra firme. Assim foram compostos os três estados da matéria: líquido, sólido e gasoso. Consecutivamente, Deus foi chamando à existência as demais coisas, de maneira a criar as ervas e as árvores de todas as espécies. No quarto dia, o Eterno criou os luminares, o sol, a lua e as estrelas, para a definição de tempos, dias e anos. A pergunta que se faz é: se os luminares foram criados no quarto dia, como houve separação de dia e noite a partir do primeiro dia? Justamente porque a presença de Deus é que fazia essa separação, conforme Gênesis 1, verso 4, pois, quando o Senhor se encontrava presente no mundo material, a escuridão era vencida pelo esplendor da sua presença, e quando não, as trevas dominavam o ambiente, se fazendo a noite. E a partir da formação da natureza, no dia seguinte, o Senhor criou os luminares, que fazem desde então a iluminação, a energização e o devido aquecimento da atmosfera, gerando um ambiente propício à manutenção da vida biológica existente. Fato este esclarecido no verso 18 do início do livro de Gênesis. A partir de então, com a formação da natureza, no quinto dia, Deus criou os pássaros, aves de todas as espécies, e os animais marinhos, baleias, répteis, cujas águas produziram todas as espécies de seres aquáticos. No sexto dia, Deus criou todas as animárias do campo, gado, quadrúpedes de todas as espécies, répteis e todos os animais, cada um conforme a sua própria distinção. E ainda no sexto dia, diante de toda a sua criação, a própria majestade de Deus, agora não mais pelo poder do verbo da sua palavra, mas pela sua presença,
formou o homem, do pó da terra, fazendo-o à sua imagem, perceptível e moral, soprando em suas narinas o fôlego de vida, terminando assim toda a sua obra e criação. Nesta obra da criação de Deus, prevalece o cântico do Salmo 8, do verso 4 ao 6, que declara: Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Assim, os céus, e a terra, e todo o seu exército foram acabados. Gênesis 2, verso 1. Vencendo esse completo vazio da inexistência, Deus firmou sua morada acima de todos, num lugar alto, num santo local, inacessível e fora da criação, conforme o livro de Isaías 57, verso 15, e estabeleceu a base do seu trono, em justiça e juízo, conforme o Salmo 89, verso 14, onde está assentado a contemplar o que passa na terra. Deus está em seu trono, e até o fim da história da humanidade, Deus estará no controle de tudo.